Se você olhar para esse incêndio, vai perceber que os últimos ataques de drones, atuam ápice em comparação, foram apenas uma pequena amostra do que os ucranianos realmente são capazes de fazer. Mais sobre isso no relatório de situação. 14 de junho de 2026, estamos no 5º ano e no dia 112 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar ataques a outras instalações de petróleo. Também vamos analisar como drones continuam conseguindo atingir alvos no interior da Rússia. Vamos conferir também a situação em Konstantinivka, um dos focos na linha de frente. Novas imagens mostram um ataque ucraniano à zona industrial de Nizhny Kamsk, no Tartaristão. O alvo aparentemente foram partes da refinaria local e da infraestrutura de energia. Foram usadas drones FP-1, que temos visto surpreendentemente com frequência ultimamente. Houve um tempo em que quase não víamos mais esses drones. Os drones sucessores, os FP2, apareciam com muito mais frequência nos vídeos das pessoas que os gravavam, pouco antes de caírem em alguma refinaria. Mas como o Firepoint conseguiu aumentar tanto o alcance quanto a capacidade de carga, estamos vendo novas versões desses drones. Nizhny Kamsk não é um alvo qualquer. A cidade é um dos principais centros petroquímicos da Rússia. Lá está localizada a grande refinaria, além de instalações químicas e de processamento, que desempenham um papel fundamental no fornecimento de combustível e matérias-primas para todo o país. A refinaria fica longe da linha de frente e por muito tempo foi vista como um local seguro para a indústria russa. Esses alvos estão cada vez mais na mira dos drones ucranianos de longo alcance, algo impensável há alguns anos. Nenhum drone do mundo jamais conseguiria alcançar isso. Por isso eram vistos como seguros. Antes, as longas filas na Crimeia eram vistas como problema regional, mas agora há relatos de restrições também em São Petersburgo, Moscou e Kazan. Lá, os motoristas também só podem comprar 20 litros de gasolina por abastecimento em alguns postos. Isso é notável, porque não estamos falando de regiões remotas, mas sim das cidades mais importantes do país. Quem começa a restringir a venda de combustível em Moscou ou São Petersburgo não faz isso por diversão, faz isso simplesmente por necessidade. Na verdade, esses são os últimos lugares onde isso deveria acontecer. Há poucas semanas, na Crimeia, havia filas de quilômetros nos postos de gasolina. Agora, há racionamento, códigos QR e escassez de caminhões-tanque. E também sobre os limites de quantidade para as metrópoles russas, que agora foram adicionados. Para a Rússia, é claro que o combustível não vai acabar amanhã, quero deixar isso bem claro. Mas medidas como essas estão sendo implementadas justamente para evitar que isso aconteça. As autoridades buscam racionar os estoques e evitar compras em massa. Para a liderança russa, isso é muito negativo. O combustível é uma das matérias-primas sobre as quais não se quer falar em escassez no país. A Rússia era vista como um posto de combustível inesgotável. Se uma das maiores nações petrolíferas do mundo começa a racionar gasolina, isso já é um sinal ruim e acho que nem preciso explicar mais. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, já fez isso por mim. Porque ela está pedindo ajuda aos chamados Estados amigos por causa dos problemas de combustível na Rússia. Só para você ter uma ideia, a Rússia possui as 8ª maiores reservas de petróleo do mundo, extrai milhões de barris por dia e há anos declara que as sanções são ineficazes. Eles não esperavam sanções cinéticas e agora pedem apoio de outros países devido à falta de combustível. A Ucrânia consegue controlar a logística e a produção de combustível do país com alguns drones baratos. Como disse, há 3 anos qualquer um veria essa notícia como sátira. Enquanto na Crimeia, as pessoas, como se pode ver, ficam horas nas filas dos postos de gasolina, tudo é racionado e há novas restrições todos os dias, Moscou de repente precisa admitir que a situação não é tão tranquila quanto querem mostrar há anos. E esse é um sinal muito, muito importante de que uma autoridade oficial faça um pedido desse tipo. A usina Temkraftwerk, em Rybinsk, na região de Yaroslavl, está em chamas. E esse não é qualquer depósito de combustível na periferia de uma cidade do interior. A instalação funciona como reserva estratégica para armazenar e distribuir combustível em crises e emergências. Para esses momentos, quando as rotas normais de abastecimento são interrompidas ou deixam de funcionar.
Não é preciso ser um gênio para perceber que esse não é um desenvolvimento que se deseja na situação atual. Se os problemas de transporte, armazenamento e distribuição persistirem, esses locais de reserva ganham ainda mais importância. Se essas instalações falharem ou forem danificadas, a pressão sobre o sistema aumenta, pois já são reservas. Não há uma reserva da reserva. Depois delas, simplesmente não há mais nada. O que segue agora, porém, é a mancha de óleo que agora se espalha pelos telhados dos moradores. Vamos analisar Konstantinivka, que está se tornando o próximo grande campo de batalha urbano no Donbass. Após Bakhmut, Chaziv, Sasevja e Torek, vivenciamos agora a quarta grande batalha nesse pequeno trecho da linha de frente desde o início da guerra, todos próximos entre si. Aqui vemos Konstantinivka, aqui Chaziv e Sasevja, logo aqui a leste Bakhmut e Torek. Isso fica um pouco mais ao sul de Konstantinivka, neste ponto aqui. Essa foi a última grande batalha na região. E agora estamos aqui, no antigo entroncamento. Desde novembro, os russos estão tentando avançar pouco a pouco em direção à cidade. Primeiro, ocorreram infiltrações e ataques nos subúrbios. Agora, vários bairros estão em disputa e a Ucrânia começa a perder o controle na cidade. Em algumas partes, as posições ucranianas e russas estão separadas por apenas algumas ruas. Aqui vemos novamente uma tática russa que já conhecemos de Pokrovsk. Como não conseguem cortar completamente as rotas de abastecimento ucranianas, eles tentam avançar diretamente até essas rotas. O objetivo não é um grande cerco, mas dificultar o abastecimento a ponto de forçar os defensores a recuar. Atualmente, os maiores combates estão concentrados em 3 pontos críticos no norte e nordeste. Perto de Lviivka, unidades ucranianas da 156ª Brigada Mecanizada, assim como forças especiais da Corte e Omega, lutam contra forças russas da 4ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Tudo isso acontece aqui, no marcador azul. Um pouco mais a leste daqui também há combates. Esse é o segundo foco principal. Esta é a área dos parques Belga e Shemeker, onde há combates agora. Há combates em quase todo o quarteirão. Um terceiro foco principal fica mais a leste, neste ponto. Porque aqui, unidades russas e ucranianas também estão frente a frente em um espaço muito pequeno. E aqui os combates são extremamente intensos. Todo o restante desta zona amarela são áreas onde também estão ocorrendo combates neste momento. Soldados russos e ucranianos travam pequenos confrontos, principalmente em combate urbano e casa a casa. No entanto, os maiores combates estão acontecendo nestes 3 locais. Um comandante ucraniano relatou recentemente cerca de 130 soldados russos na cidade. Outros observadores consideram esse número, é claro, muito baixo, e agora estimam que haja de várias centenas a 1000 soldados. Eu, pessoalmente, também acho que 130 é muito pouco. Não há sinais de cerco ou isolamento dos defensores ucranianos, o que indica que não possuem uma frente fixa como há alguns anos. Por isso, eu descreveria a situação atualmente assim. Os russos provavelmente estão tendo em Constantinopla seu maior sucesso em meses e estão colocando a defesa ucraniana sob forte pressão. Ao mesmo tempo, ainda não está claro como uma vitória na cidade resultaria em uma ruptura operacional mais ampla. Ou, em outras palavras, a Batalha de Constantinopla pode estar chegando ao fim, mas não haverá realmente um ganho operacional. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe Auge e especialmente ao Tenente-Coronel Renek Sila Silat Düsseldorf e Friedrich Meyerhofer. Inscreva-se, curta e comente. Até o próximo relatório.